I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo de História. E no episódio dessa semana vou falar com vocês um pouquinho sobre a Segunda Guerra Ítalo-Etíope. Basicamente, um episódio de continuação do tema de 2 semanas atrás, no qual eu falei sobre o fracasso militar e imperialista da Itália na Etiópia. Mas, como sempre, antes de continuar, quero deixar aqui meu agradecimento à querida Tatá, que financia o podcast, e lembrar que você pode fazer o mesmo caso tenha interesse e condições por meio do nosso Apoia-se e que o link está lá no nosso Instagram. Mas, sem mais delongas, vamos passar para o tema dessa semana. A derrota da Itália para o Império da Etiópia não acabou com as ambições imperialistas do país europeu. Com o fim da Grande Guerra, a Itália, que troca de lado e acaba o conflito do lado vencedor, da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos, desejava ter a sua influência no chifre da África reconhecida. Não só no chifre da África, mas também tinha aspirações no pacote europeu. O que ficou conhecido como uma vitória mutilada, no qual apenas algumas das reivindicações da Itália foram reconhecidas, acabou aumentando, criando um sentimento de injustiça e revolta na população e nos governos e no governo da Itália. O que ajudou a Benito Mussolini, em 1922, a chegar no poder, dando início ao primeiro governo fascista da história. Inclusive, nós temos episódios sobre esse tema, vale a pena conferir, para quem quiser entender um pouco mais sobre o fascismo. E Mussolini, já no poder, mantinha o discurso da defesa do país e da reconquista da Itália como uma grande potência, e até mesmo via a Etiópia como, ou melhor dizendo, o domínio da Etiópia, como uma forma de consolidar o seu poder. Dessa forma, em 1925, a Itália e o Reino Unido assinaram um acordo secreto, mas que acabou vazando, no qual o Reino Unido aceitou ou reconheceu a influência da Itália na região. Obviamente, sem a Etiópia ficar sabendo, mas quando o acordo vazou, a Etiópia lamentou profundamente esse acordo imperialista. Vai destacar que na década de 30, a Etiópia era um dos poucos países independentes na África e fazia ainda fronteira com a Somália italiana. Vocês devem se lembrar que quando a Itália perde a guerra para a Etiópia, ela fica apenas com algum pequeno território na região da Somalilândia. E foi nesse contexto que um pequeno conflito entre tropas italianas e etíopes ocorreu na fronteira justamente entre os dois países, ou entre a Etiópia e a colônia italiana, e foi desculpa que o Mussolini precisava. A França e o Reino Unido se preocupavam com Mussolini, claro, mas temiam muito mais o Hitler como fator de desestabilização e guerra na Europa. E por isso acharam que se apoiassem, acharam que apoiando Mussolini conseguiriam que o líder italiano ficasse do lado deles, isolando a Alemanha nazista. Não é à toa que a França e a Itália fizeram um acordo reconhecendo a soberania de Mussolini sobre o território da Etiópia. Assim, com o aval das potências, em 1935, a Itália invadiu a Etiópia, dando início oficial à Segunda Guerra Ítalo-Etíope. Diferente do primeiro conflito, esse agora seria marcado por um grande avanço das tropas italianas. Em resposta à guerra, a Liga das Nações determinou a imposição de sanções contra a Itália, mas que não tiveram apoio suficiente para serem efetivas, o que demonstrou na prática a fraqueza da Liga das Nações em proteger um de seus países membros, que era a Etiópia, de um outro país membro da Itália. Apenas o Reino Unido realmente se pronunciou contra, se mostrou contrário à guerra, mas mesmo assim não fez nada. A Inglaterra tinha na época a política de apaziguamento e preferia evitar confronto com os países fascistas para conseguir acordos pacíficos e manter a paz na Europa. O que, como nós sabemos, já fiz episódio sobre, não foi apenas um fracasso, mas como permitiu o fortalecimento do Hitler e Mussolini, mais frente do Hitler, dando origem à Segunda Guerra Mundial.
O comandante em chefe da batalha é o general Emílio de Bono, mas ele foi acusado de estar avançando muito lentamente, sendo substituído pelo marechal Pietro Badoglio. Badoglio foi inclusive responsável, com a permissão de Mussolini, por rasgar a Convenção de Genebra de 1925 ao utilizar gás mostarda contra os etíopes. Sim, após a Primeira Guerra Mundial, onde milhares e milhares e milhares de pessoas foram vítimas de armas químicas, elas foram proibidas, mas a Itália mesmo assim ignorou esse tratado, preferindo e usou essa arma tão danosa, até mesmo covarde, contra os etíopes. Pelo sul, as tropas italianas foram lideradas pelo general Rodolfo Graziani. Ele tinha ordens de ter uma posição mais defensiva, mas também preferiu avançar. Mas seu avanço foi mais lento, com alto custo humano, tendo visto o seu colega ao norte. Em janeiro de 1966, a Etiópia até tentou um contra-ataque, mas a falta de coordenação levou não apenas ao fracasso, mas ao enfraquecimento da linha de frente. Na região de Tembien, duas grandes batalhas foram travadas com massacrantes vitórias italianas. A superioridade italiana era visível. A Etiópia tinha poucas armas modernas comparadas à Itália, e enquanto a Itália tinha 400 aviões disponíveis para a guerra, a Etiópia tinha apenas 8. Junto a isso, enfrentava ainda um exército muito maior. Dessa forma, apesar da tentativa de resistir, a derrota era inevitável. Em 5 de maio, Mussolini declarou a criação do Império Italiano, com a Eritreia, Somália, Líbia e Etiópia, formando a África Oriental Italiana, e com Vítor Emanuel, então rei da Itália, como o soberano da região africana também. Mas, diferente de muitos casos de imperialismo, a influência italiana nunca foi totalmente aceita ou disseminada no país. Tanto que os etíopes criaram grupos de guerrilha, grupos de resistência armada contra a ocupação do país. Um exemplo de resistência foi a tentativa de assassinato do general Graziani, em 1937. Em resposta a essa tentativa, inclusive, ele comandou um massacre de 3 dias em Addis Abeba, a capital da Somália, matando aproximadamente 20.000 pessoas e gerando semanas de perseguições e prisões arbitrárias. Para você ter uma noção, a violência foi tão grande que o Graziani foi substituído por Amedo de Savoia, que era primo do rei italiano, que tentou controlar a situação e até mesmo modernizar a colonização, mas foi obrigado a empregar a segregação racial, proibindo inclusive o casamento interracial, e a tomada de terras de etíopes para serem entregas a fazendeiros italianos. A ocupação, a vitória de Mussolini não garantiu domínio pacífico, como nós vimos, e nem mesmo um longo domínio. Os guerrilheiros etíopes conseguiram, melhor dizendo, enfraquecer o domínio italiano na região. Com a Segunda Guerra Mundial começando, a Itália, obviamente, teve que focar suas tropas, os dispositivos de guerra, na Europa, principalmente, invadindo a França, a Iugoslávia, a Grécia, depois a invasão da União Soviética, a ponto de que o controle local foi enfraquecido. Nem à toa que em 1941, apenas 5 anos após a ocupação, a região foi libertada por tropas britânicas durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, foram anos de um sentimento amargo de derrota. 1 ano de luta aproximadamente para apenas 5 anos de ocupação. Mas isso não quer dizer que a ocupação foi tranquila. Mesmo tendo sendo curta, ela é, e isso deve ser sempre lembrado, um símbolo do imperialismo, um símbolo de como as potências europeias se viam no direito de invadir, subjugar povos e nações africanas ao alto custo de vida dos povos dessas regiões. Milhares morreram na Etiópia em guerra ou em massacre, mas é apenas uma fração dos milhões que morreram na África como um todo por conta do imperialismo europeu. Eu agradeço a todo mundo que estou o episódio até aqui. Convido vocês a se nos seguirem nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, buscar TikTok, para estar sempre por dentro quando o novo episódio for publicado. Lembro ainda que você pode achar no nosso Instagram o Apoie-se para você que tem condições e interesse financiar o nosso podcast, que ajuda a manter o programa no ar. Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com seus amigos, colegas, familiares, qualquer um que você ache pode gostar desse,
e de outros temas, entender um pouquinho mais sobre a história. No mais, muito obrigado a todo mundo que escutou o episódio estar aqui. Vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.